Olá, estamos de volta com Ciência e Consciência e hoje temos a satisfação de receber o professor Marcelo da Luz, que está lançando um livro sobre religião. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, Amorim. O seu livro ele faz uma análise sobre o discurso religioso, que você conhece bem em função de ter sido aí reitor de seminário, ter participado da igreja, né? E que tipo de recursos são mais comuns no discurso religioso? Bom, o uso do discurso dentro de qualquer tradição religiosa é fundamental. Mesmo quem não participa de algum grupo religioso ou de alguma religião percebe os efeitos do discurso religioso sobre uma plateia. Parece que o discurso religioso tem um poder hipnótico, né? O que nós podemos dizer, e que eu posso principalmente afirmar a partir da minha prática e dos meus estudos, é que o discurso religioso ele se apresenta como um discurso autoritário. O que significa isso? O orador religioso ele se dirige a um público que ouve como alguém que não permite que o ouvinte possa trocar de lugar com ele. Não tem contestação. Não existe a possibilidade de você ser ouvinte e orador ao mesmo tempo. Não, o orador religioso, seja ele um mestre, seja ele um pregador, seja ele um sacerdote ou pastor de qualquer tradição, ele se dirige ao público em nome de alguém superior a ele. É uma via, é uma comunicação de uma via. De uma via só. E não é dado ao ouvinte ou ao espectador a possibilidade do diálogo, que ele possa retrucar, que ele possa, de alguma maneira, refutar o que é dito, ou possa contribuir com algo, uma informação nova ou algo novo. Então, esse componente autoritário do discurso religioso é a sua marca principal. As pessoas envolvidas no processo não percebem isso e aceitam isso como natural. Dentro do discurso religioso, para que ele não transpareça exatamente como algo autoritário, algo que corta a liberdade do próprio ouvinte, ele opera uma espécie de ilusão dessa troca de papéis, que em linguística nós chamamos de ilusão da reversibilidade. Quer dizer, você dá a entender de que houve uma troca de papéis, de que houve uma participação, de que o ouvinte, de alguma maneira, pôde exercer uma participação efetiva que houve um diálogo, mas é apenas uma ilusão. Como é que isso é feito? Geralmente as fórmulas religiosas que perfazem o discurso religioso, elas são revestidas do que nós chamamos de poder performativo. Quer dizer, certos ritos, certas expressões, certas orações, elas, ao serem propostas ou dirigidas ao público, elas criam a ilusão de que o sujeito do discurso, que é um ser transcendente, no caso Deus, ou um ser espiritual, um ser supremo, ele está de fato tangível, quer dizer, ele é concreto àquelas pessoas. Vou dar um exemplo para aqueles que são familiarizados com a tradição católica. Quando a pessoa vai à confissão, ela se apresenta ao sacerdote, conta o que teria feito de errado, e ao final o sacerdote dá uma bênção de absolvição. Ele diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula ela é recebida pelo ouvinte como uma palavra que é dada pelo próprio ser transcendente. É como se aquele sacerdote que está ali estivesse operando aquilo em nome do seu Deus, o ser supremo. Mas é como se aquela palavra supostamente tivesse o poder de realmente conferir aquele perdão ou tornar tangível aquele perdão. Mas isso é simplesmente um efeito ilusório. Então, quem está familiarizado em ver pela televisão aqueles shows catárticos,
em que pastores ou representantes religiosos impõem as mãos e dizem fórmulas, né? Todo aquele gestual e as palavras que os acompanham, elas trazem assim aquele efeito combinado, né, de fazer perceber a quem está ouvindo que esse transcendente é algo concreto, né, que está acontecendo. Mas não se trata de nada além de um discurso, né, nada além de palavras, mas que são de alguma maneira percebidas, né, com um efeito de transformação, um efeito que nós chamamos de performativo. O que ela anuncia, ela faz, né, mas isso é um recurso que dá a ilusão desse diálogo. Além dessa ilusão de reversibilidade, né, que você falou, de troca de papéis, que não há, e além também dessa questão que você acabou de colocar, teria também os efeitos, quer dizer, esse discurso ele é voltado para persuadir, né, a Exato. persuasão. Como é esse efeito persuasivo no discurso religioso? Existem uma série de técnicas que são utilizadas muitas vezes de maneira intencional, deliberada, né? Outras vezes de maneira espontânea. Talvez quem esteja de fora do processo religioso, que nunca tenha participado de uma tradição religiosa, tenha o sentimento de que tudo na religião é deliberado, né? De que tudo é montado para que haja uma manipulação consciencial. Nem sempre é assim. Muitas vezes o ministro religioso, o pregador, ele acredita piamente. Na maioria das vezes é isso que ocorre. Ele nasce numa tradição, é como um bicho de goiaba. Ele nasceu ali, conheceu aquilo, e ele acredita naquilo e comunica aquilo. Mas existem também muitos casos em que isso é feito deliberadamente. Então, Tecnicamente. Né? De maneira técnica. Então, em geral, na tradição católica a qual eu pertenci, né, pelo menos até a minha geração, nós nos espelhávamos em quem sabia fazer um sermão. Então, no seminário, você conhecia aqueles padres que pregavam bem, que produziam um efeito no povo, né, faziam com que as pessoas se emocionassem. Então, você pensava, eu quero fazer como aquele padre fulano de tal. Mas, pelo menos a minha geração não recebeu um treinamento específico para isso. Né. Na tradição protestante ou evangélica, isso aí é uma praxe. Né. Hoje, na tradição católica, isso também já está ocorrendo, porque a própria administração da religiosidade hoje, ela passa por um processo de mercado. Sim. Então você tem que vender bem um produto. Agora, no caso dos padres que, com a experiência, né, aprenderam a se comunicar bem com as pessoas, eles começaram a terem sucesso com a aplicação de uma série de técnicas que já existiam na tradição da oralidade. Né? E em certas escolas isso é estudado, principalmente por parte dos protestantes e evangélicos. Então, por exemplo, recurso a certas técnicas, como, por exemplo, a utilização de um refrão. Né? Vou dar um exemplo bem concreto. Né? Eu, enquanto padre, trabalhei muito com jovens, com crianças, e para que você consiga envolver, né, aquela moçada toda, porque prender crianças e jovens numa celebração que sempre tem a mesma estrutura, por uma hora e meia, às vezes duas, não é uma coisa simples. Então, o que eu me utilizava do refrão. Então, eu às vezes pegava o refrão de uma canção, ou o refrão que havia sido retirado de alguma leitura ou de alguma oração específica da celebração, e devolvia aquela frase para que os ouvintes pudessem repeti-la comigo. Dessa maneira eu os envolvia e ao mesmo tempo inculcava um pouco mais, né, a mensagem. Então, geralmente eu selecionava, né, aquela mensagem. Geralmente eu selecionava uma frase que pudesse ser assim o resumo do que foi comunicado naquela tarde, naquela noite. Então a minha esperança era de que eles saíssem dali com aquela frase pelo menos no ouvido. Isso é um tipo de recurso. Né? Mas a oralidade religiosa conta também com uma série de outras técnicas, como, por exemplo, a modulação da voz. A tentativa de incrementar
a sedução, e isso também estará combinado com o temperamento do próprio pregador, com a força presencial dele. Então, alguns pregadores fazem a sedução por meio de um tom mais impositivo, né? Eles comunicam autoridade, fazem com que as pessoas, de alguma maneira, tenham a percepção de que elas estão diante de alguém que conhece alguma coisa mais do que elas, né? E elas se sentem mais seguras porque aquela pessoa se impõe, né, com conhecimento, supostamente um conhecimento espiritual, e sobre o qual não há dúvidas, né? Então, aquele tom mais impositivo. No meu caso, concretamente, vou dar o meu exemplo, eu administrava essa sedução de um jeito mais melífluo, né? A voz doce, tentando olhar para as pessoas, né? E são coisas que você vai aprendendo com a experiência, né? Mas que de um certo modo você vai se transformando numa prática, e hoje isso é calculadamente estudado nas escolas de homilética, né? Por exemplo, hoje quem assiste a atuação dos chamados padres cantores, né, não só quando eles fazem shows musicais, mas principalmente quando eles se dirigem pregando, né, a palavra da Bíblia, a mensagem bíblica, você pode perceber que eles têm um domínio absoluto do palco. Eles caminham pelo palco, às vezes param em certos lugares em que a comunicação se torna mais eficaz, dirigem os olhos a certas pessoas, às vezes caminham por meio do povo, né? Isso faz com que todo um campo, né, seja instalado e ele tenha totalmente o domínio da situação. E uma característica própria, justamente porque o discurso religioso é um discurso autoritário, né? Quem fala, fala, quem ouve, ouve. Você não pode trocar de lugar. Então, em geral, as plateias são muito submissas, né? São muito... têm a mente totalmente distendida para que você plante um conteúdo, né? Eu me impressionava muitas vezes enquanto padre, enquanto fui padre, da maneira assim passiva como as plateias se posicionavam. Eu pensava, poxa, eu posso dizer qualquer balela aqui, eu posso colocar qualquer interpretação, isso será aceito, né? Justamente em função desse discurso com a característica autoritária que você estava colocando, né? Autoritária. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu vou explorar ainda, né, nessa entrevista que eu estou fazendo com o Marcelo da Luz, ex-padre, a análise que ele faz no livro dele, Onde Termina a Religião, a respeito do discurso religioso e desses problemas que dá para encontrar em toda essa tradição religiosa. Só um instante e nós estaremos de volta.